E o Deonel sempre foi uma pessoa muito especial para mim. Ele começou praticamente a sua vida jornalística conosco no Jornal de Jales. Depois de alguns anos, eu transferi o jornal para o Deonel. Ele deu continuidade ao nosso projeto, foi um sucesso. E durante mais de 35 anos ele esteve à frente do Jornal de Jales, sempre correspondendo às nossas expectativas, e acabou se tornando uma pessoa importante na cidade, um porta-voz da cidade, uma pessoa ligada realmente às coisas importantes que a cidade tinha, ao progresso, ao desenvolvimento da cidade. Ele, durante todo esse tempo, eu sempre tive um relacionamento muito próximo do Deonel. Eu dizia que eu era o crítico mais por perto dele. Então eu era uma espécie de consciência crítica dele. Eu sempre estava lá dando um bom conselho para ele, recebendo um bom conselho dele. E, enfim, nós tivemos uma convivência muito boa, muito amiga, muito fraterna. Sempre foi uma pessoa que eu considero imprescindível na cidade. É daquelas pessoas que a cidade precisa ter para crescer, para desenvolver, para exercitar as melhores coisas que uma comunidade pode ter: amizade, fraternidade, sociabilidade, respeito mútuo. O Deonel plantou um pouquinho disso tudo na nossa cidade. A história de Jales está diretamente conectada com o passado que conhecemos dos antigos bandeirantes. Ao passar seus olhos pela região, o Dr. Eufli Jales planejava fundar uma cidade, um refúgio para um povo próspero, desafiando as adversidades. Bem como todas as pessoas que participam da longa história de nossa cidade, pequenos veículos de informação têm uma relevância fundamental para as regiões do interior. Seja por meio de jornais impressos entregues no domingo de manhã, pelas ondas de rádio entrando cuidadosamente em casas e comércios, pelos sites, blogs e perfis nas redes sociais entregando prontamente as notícias do momento. Essas fontes desempenham papéis cruciais na balança social e no fortalecimento da comunidade. Elas conectam os mais diversos tipos de pessoas, proporcionando consciência sobre os eventos locais, atividades comunitárias e questões sociais. Elas contribuem para a preservação da identidade local, destacando características culturais e históricas únicas. Ao divulgar eventos, esportes e atividades culturais, elas incentivam a participação e o engajamento da população. Promovem a transparência governamental ao acompanhar e divulgar informações sobre o uso de recursos públicos. Decisões e os destinos firmados na Câmara dos Vereadores. Sua capacidade de adaptação às necessidades específicas da comunidade permite uma cobertura jornalística sensível às peculiaridades locais. Fundado pelo professor Francisco Melfi e pelo bancário José Roberto Moreira em 10 de outubro de 1971. O Jornal de Jales é um periódico semanal que circula aos domingos de manhã. Tinha inicialmente apenas um caderno com 8 páginas em preto e branco. Sua primeira tiragem foi de 4.000 exemplares para uma população estimada de 30.000 habitantes. Bom, evidentemente que a atividade jornalística, nos primeiros tempos, havia muito improviso, né? A gente não tinha o que tem hoje, né? Havia muita dificuldade. Os primeiros jornais foram impressos tipograficamente, da mesma forma que
a primeira Bíblia foi construída, então, foi impressa, foi composta, né? Porque chamava composição gráfica. Então, nossos primeiros jornais, a composição era gráfica. Você vê que a dificuldade. Nós tínhamos uma equipe de garotos que compunham letrinha por letrinha no chumbo, e depois virava uma página, depois a página era todinha amarrada, depois a página era levada à máquina, imprimia, depois voltava tudo para as caixas, letrinha por letrinha. Então era uma coisa, digamos assim, bem artesanal. Esse foi o começo do jornal, os primeiros números. Aí depois nós demos um grande avanço, nós compramos uma linotipo, que era uma máquina de transformar no chumbo o texto. O texto ia para o chumbo. Aí depois as coisas foram indo, passamos para outras etapas, as coisas foram evoluindo, mas no começo era muito difícil as coisas. Por exemplo, uma foto para ser impressa no jornal tinha que fazer um clichê. O clichê só em Rio Preto é que fazia. Então a gente tinha que colocar no trem, naquele tempo o trem ia para Rio Preto, ou no ônibus, ia em Rio Preto, fazia com a foto virava um clichê, o clichê voltava de Rio Preto, ia para a página, montado na página para ser impresso. Aquele clichê daquela pessoa ou daquele fato era novamente utilizado quantas vezes fossem necessárias. Ficava no arquivo, nós tínhamos um arquivo de clichê. Então, essa primeira etapa da vida do jornal era uma etapa de enormes dificuldades e de muita improvisação, muito erro, porque era complicado. Era uma coisa extremamente complicada e de extrema responsabilidade. Porque você sabe que uma coisa que sai errado no jornal, todo mundo vê. Foi muito difícil os primeiros tempos. Nesse recorte da história, passávamos por um período de ditadura militar. A luta armada intensificava-se nas capitais e havia severa censura às artes, mas em especial à imprensa. Ora, nós sofremos censura. Nós fomos censurados. Tinha um censor. Na época tinha um censor. A gente... Depois nós fizemos assim, digamos assim, um relacionamento respeitoso com o censor, e depois nós começamos a descobrir o que o censor não deixaria passar, a gente nem perdia tempo em fazer. Mas nós tivemos uma época de censura, sim. E isso aqui valia também para o teatro, que nós chegamos a ter 5 grupos de teatro, 5 grupos aqui na cidade. E toda vez que nós íamos apresentar uma peça, assim, vinha uma censora, ou um censor assistir tudo da peça, dar palpite, percebeu? Além de dar palpite, cortar alguma cena, etc. e tal. Então nós vivemos esse período. Foi um período de triste memória, mas realmente nós vivemos esse tempo ruim que espero nunca mais que volte, né? Lutamos para que não volte mais. Jales completava 30 anos. Jalesenses sabiam da repressão, pois ela já havia se mostrado na prisão do vereador e advogado Roberto Hollenberg. Nesta região, a imprensa era mais livre, isso devido à sua posição geográfica distante da capital, e porque o jornalismo predominante estava centrado em necessidades locais e regionais. O primeiro editorial do Jornal de Jales afirmava que o veículo nascia para lutar pelo desenvolvimento da cidade. Para isso, contaria com a ajuda da população no levantamento das questões importantes que precisavam ser discutidas com os governantes. O assunto em destaque da primeira edição foi o lançamento de uma campanha em prol da construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, interligando diretamente os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. O Jornal de Jales fez a cobertura completa.
Tudo isso com notícias, reportagens, editoriais e artigos escritos por jornalistas, especialistas e até pelo cidadão comum. Chegamos em 1980. O Jornal de Jales foi vendido para um novo jornalista. Seu nome? Deonel Rosa Júnior. O Jornal de Jales, ele estava nas mãos do jornalista, advogado Francisco Melfi. E lá, por volta de 80, 81, Deonel Rosa Júnior estava já em Jales ativamente, com as suas atividades, e foi aonde que ele, junto com o Francisco Melfi, tiveram essas tratativas e ele comprou o Jornal de Jales, por volta de 81. Então a gente percebe pela história, né, eu era mais novo, obviamente, que o Jornal de Jales, em todos os períodos importantes da cidade, tudo que envolvia de interesse público de forma ativa, o Jornal de Jales teve um papel primordial para contar essa história, apoiando aquelas iniciativas em todos os setores educacionais, da cultura, da política. Ele contribuía chamando a atenção dos políticos de projetos que teriam que ter uma maior atenção. Então, o Deonel tinha esse foco muito amplo, né? De uma forma muito peculiar. Ele sabia da relevância da participação de um órgão da imprensa fundamental, isento, com imparcialidade, com dedicação, ele realmente, com ética, ele fazia do Jornal de Jales um veículo de comunicação entre a sociedade e os setores relevantes responsáveis pelo desenvolvimento da nossa cidade. E isso foi por década. Você pega da década de 90, desde quando Jales, no finalzinho da década ali de 90, que nós criamos o Fórum da Cidadania, que o Deonel foi o idealizador, Jales teve um desafio, naquele momento, de fazer a ponte entre um grupo empresarial, que foi no caso do seu Proença, para trazer o supermercado Proença para Jales. Ele estava em Pereira Barretos. E o Fórum da Cidadania, liderado pelo Deonel, ele fomentou essa discussão a tal ponto que a família Jales houve por ceder, né, nessas tratativas e em vender a área onde está o supermercado Proença. Isso já são mais de 24 anos. Com a popularização da internet, o Jornal de Jales adotou uma estratégia comunicacional para manter os assinantes e atrair novos leitores. Tal estratégia incluía a sedimentação do jornalismo regional, valorizando as causas sociais de Jales, pré-requisitos para o jornalismo cidadão. Vale ressaltar que essa opção não foi planejada editorialmente. Deu-se por uma espécie de intuição baseada no sucesso de campanhas anteriores, abraçadas e desenvolvidas com êxito pelo Jornal de Jales, como a implantação da Casa de Cultura nas décadas de 70 e 80, a publicação do projeto Memória, este sendo um trabalho de resgate da história local e regional, e de uma série de editoriais, denominados Acorda Jales, conclamando a população para assumir suas responsabilidades cidadãs. Deonel iniciou na imprensa aos 17 anos em sua cidade natal, Olímpia, onde foi cofundador do Jornal da Cidade. Licenciado em Estudos Sociais, atuou no jornalismo e no rádio jalesense desde a década de 70, se consagrando como diretor e proprietário do Jornal de Jales desde 1981. Deonel também foi fundador do Fórum da Cidadania de Jales, grupo comunitário formado por entidades de classe, clube de serviço, associações profissionais e instituições filosóficas. O jornalista foi o primeiro presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Jornalista atuante em várias áreas, Deonel foi venerável mestre da loja maçônica Coronel Baltazar, sendo grau 33 na maçonaria, o grau mais alto concedido aos seus membros.
Entre 1983 e 1986, integrou a equipe que desenvolveu o primeiro projeto de jornalismo regionalizado na televisão, como contratado da Rede Globo Oeste Paulista, sediada em Bauru. Foi homenageado pela Câmara de Jales com a medalha 15 de abril e o título de cidadão jalesense. Também recebeu o título de cidadão uraniense, otorgado pela Câmara Municipal de Urânia. Sua marca registrada no Jornal de Jales foi o compromisso com a verdade e com a informação de qualidade. O Jornal de Jales celebra o nosso centenário, tem 52 anos, e o jornal é uma fonte de informação muito rica, né? Que conta não só a história de Jales, mas também ele valoriza as pessoas que fizeram a diferença na cidade e que também pessoas que levam o nome de Jales, não só para outros estados, para outras cidades, mas também para o exterior. Então, o Jornal de Jales é fonte de conhecimento, de informação, e é uma memória viva que nós podemos ter aqui em Jales. Eu conheci o seu Leonel Rosa Júnior através do rádio, né? Como eu era em São Francisco, uma cidadezinha pequena, aqui próximo a Jales. Eu nasci em Jales, mas minha infância e juventude foi em São Francisco. Com 19 anos, voltei para Jales. Voltei para Jales e comecei a trabalhar em outras áreas. Fiz outra faculdade. Comecei fazendo eventos no site, onde eu fotografava as baladas. E eu comecei um trabalho diferenciado, onde as pessoas começaram a olhar diferente. Aí começaram a pedir para escrever, enfim. Aí eu percebi que eu precisava de um conhecimento maior. Foi aí que eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo. E desisti de tudo. Comecei do zero. E comecei a fazer estágio na prefeitura de Fernandópolis. Lá eu conheci a deputada Analice Fernandes. Comecei a trabalhar com ela, com a equipe, acompanhando a deputada em Jales e região. E como a equipe da deputada Analice Fernandes era muito próxima do seu Leonel, onde eu consegui ter o meu primeiro contato. Meu primeiro contato direto com o seu Leonel foi no começo de outubro de 2014, quando ele me ligou falando de uma vaga aqui no Jornal de Jales. Então foi aí que começou o meu trabalho e a minha jornada aqui no jornal, né, com o seu Leonel. Leonel nos deixou no dia 22 de maio. Um jornalista exemplar, uma pessoa ilibada, patrão, patrono, amigo. Ao olhar para Jales, vemos não apenas uma cidade, mas uma narrativa viva, contada por meio de seus veículos de informação ao longo dos anos. Pessoas, jornalistas, estudantes. Cada um desses rostos desempenhou um papel único na preservação da nossa história e na promoção de uma comunidade forte e culturalmente ativa. Prestamos nossa homenagem especial a Leonel Rosa Júnior, cujo legado no jornalismo local continua a inspirar. Sua dedicação e paixão demonstram que, mesmo em meio às mudanças tecnológicas, o papel do jornalismo local permanece pulsante e torna a comunidade viva. Quando eu comecei a trabalhar com o seu Leonel, meu pai já tinha falecido. Tinha a figura do seu Leonel como um pai. E como pai, ele me deixou a melhor herança, que é o conhecimento. A trajetória que eu tenho no jornalismo hoje é graças ao conhecimento que ele me deu, a possibilidade de ter entrado no Jornal de Jales, ter conhecimento e ele abraçar. Ele me ensinou a caminhar, né, pelas pernas e fazer do limão uma limonada dentro do jornalismo. Então, tudo que eu tenho hoje, o conhecimento, a visão do jornalismo, foi tudo que ele me ensinou. E como pessoa, o seu Leonel sempre foi uma pessoa incrível. Sempre foi uma pessoa muito boa, não só comigo, mas com as pessoas. Ele nunca tratou
as pessoas diferentes por status, por cargos, não. Ele sempre acolheu todo mundo muito bem. Sabia falar muito bem. Quando você pediu você, ele conseguia te direcionar de uma forma que só o pai consegue mesmo. Não só na minha vida profissional, mas como na minha vida pessoal. A adaptação à era digital, a exploração de novas formas de comunicação e a contínua busca pela verdade são desafios que se impõem. No entanto, são desafios que podem ser enfrentados com a mesma resiliência e dedicação que caracterizaram a história de Jales. Que as palavras e imagens capturadas aqui inspirem a apreciação contínua do jornalismo local e a compreensão da riqueza que as pequenas comunidades trazem ao nosso mundo. O jornalismo é uma das poucas atividades do mundo cuja maior recompensa não chega integralmente ao bolso, mas à alma. O jornalismo é outra praia. O grande ganho de quem um dia batucou profissionalmente uma máquina de escrever e que hoje, tangido pela modernidade, pilota os comandos de um microcomputador, é o legado para os pósteros. A sensação de contribuir para melhorar a vida de sua comunidade, de ter feito algo útil para seus semelhantes.